Por que que o cliente some justamente quando você acha que a venda estava quase certa? Quem nunca viveu aquele momento em que a conversa está fluindo, o cliente animado, tudo indica que o sim está vindo. E do nada, tchan, aquele silêncio absoluto. Como se ele tivesse sido abduzido direto do WhatsApp. E aí começa aquele turbilhão na tua cabeça. Será que ele viu e me esqueceu? Será que eu falei demais? Será que eu tô sendo chata? Se você já se pegou nesse loop mental, então esse vídeo aqui é pra ti. Porque aqui a gente vai direto ao ponto. Os 5 erros fatais que fazem as tuas vendas evaporarem. E como que a gente evita cada um deles com estratégia, leveza e muita prática. E já vou avisando, isso aqui não é sobre sorte, nem azar, muito menos destino cruel. É processo, é método e é treino. E tem jeito sim. E eu vou te mostrar agora como é que a gente vira o jogo. Eu sou a Lai do canal Lai Descomplica e aqui tem vídeo novo toda semana para te ensinar a vender sem drama, sem truque bobo e sem precisar se tornar outra pessoa. Então já te inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o teu like porque, ó, o conteúdo aqui é na veia, beleza? E agora sim, bora comigo. O primeiro erro, esperar o cliente puxar assunto de novo. E aí tu fica ali se iludindo com o silêncio. Sabe quando a conversa dá aquela esfriadinha? O cliente parou de responder e tu já fica ali pensando. Ah, vou esperar, talvez ele esteja só pensando com carinho. Só que muitas vezes ele não tá pensando. Tá lá pagando um boleto, tá arrumando uma coisa em casa, tá trabalhando, tá vendo uma série, tá vivendo a vida. E quem não é visto, não é lembrado. E esse erro é típico de quem confunde educação com passividade. Você acha que vai parecer insistente puxando assunto de novo, mas sabe o que o cliente sente? Ou que você não se importa, ou que você não tem segurança nenhuma no que tu tá oferecendo. E nenhum desses dois te ajuda na venda. É que o cliente ele não quer se sentir pressionado, mas também ele não quer se sentir largado. Então o que você precisa neste momento? Trocar o medo de parecer chata pela estratégia de um follow-up. E follow-up não tem nada a ver com forçar a barra. Uma dica prática já aqui, do jeitinho que a gente gosta. Usa as tuas etiquetas do WhatsApp Business para mapear os teus clientes. E aí tu divide em 3 camadas, tipo um mapa do engajamento de follow-up. O cliente quente, que é aquele que tá empolgado, tá engajado, só falta ali bater o martelo contigo. E a cadência é todo dia ou dia sim, dia não. E com ele, o tom tem que ser animado, direto, CTA leve. Quer que eu te envie agora o link? Te mando um resumo dessa proposta? E a dica aqui, seja mais ativa, vai sem medo. O erro é ficar passiva demais quando o cliente tá pronto. O quente é uma oportunidade com prazo de validade. Já o cliente morno é aquele que visualizou, respondeu pouco, tá ali meio indeciso. E a cadência com ele é a cada 2 ou 3 dias. E aí tu mantém uma conversa educada, consultiva, personalizada. Oi fulano, vi uma dica que tem tudo a ver com o que conversamos e lembrei de você. Se quiser eu posso te mandar. A tua missão é reaquecer com valor, sem parecer aquela cobrança. Mostrar que você se lembra dele não como lead, mas como uma pessoa ali. Já o cliente frio é aquele que sumiu, não responde mais nada ou faz dias, semanas que ele não interage contigo. A cadência aqui é uma vez por semana ou a cada 10 dias ali. E aqui tu tem que ser sutil, leve, ter um tom de cuidado ou até tu pode trazer algo inusitado e por que não humorado. Por exemplo, oi fulano, tô quase criando um grupo de apoio de clientes que somem do nada. Aí tu bota algum emoji ali. Tô aqui se quiser retomar a nossa conversa. Então teu objetivo aqui é tu reacender o interesse sem tu forçar. E aqui vale sim tu usar um gancho emocional ou algo mais criativo. E isso aqui não é perseguição, é presença inteligente. Quem faz follow-up não é pegajosa, é profissional. E quem não faz, tá entregando a venda de bandeja pro concorrente, que tá lá sendo muito mais presente. O erro 2 é tu ser invasiva ou insistente demais. De vendedora para desesperada é um pulinho, principalmente quando o boleto tá vencendo e a gente ainda não tem resposta. E olha, eu entendo, eu juro que entendo. Você tá ali com conta vencida, o filho tá pedindo danoninho, o leite tá acabando e bem na hora H o cliente some. E aí a tua cabeça vira um parque de diversões de paranoia. Será que ele esqueceu de mim? Vou mandar alguma coisa aqui pra chamar atenção. E quando tu te dá conta, já foi 4 mensagens, 2 figurinhas de gatinho e um áudio de 1 minuto e 27. E ele nem visualizou ainda. E a ansiedade, essa sim,
vira um vício. E este medo de perder a venda, ele vira um gatilho para exagerar na dose. Mas me escuta aqui com carinho agora de vendedora para vendedora. Você tá seguindo um processo ou tá tentando vender na base do desespero? Porque vender com ansiedade é tipo tu tentar abraçar alguém correndo. Ou tu derruba a pessoa, ou você leva um fora. E o pior, a gente não insiste só porque quer vender. A gente insiste porque tem medo de sumir e o cliente comprar de outra pessoa. Só que se ele fechar com outra pessoa, não é porque ela mandou mais mensagem. É porque sim, ela gerou mais valor. Respira aqui comigo, não é sobre calar, é sobre tu ter presença com estratégia. Peça permissão antes de tu continuar a conversa com o cliente. Alguns exemplos que tu pode usar. Posso te mandar mais informações que vão te ajudar a decidir com calma? Quero que eu te envie uma dica exclusiva sobre isso. Percebeu a diferença? Você não está forçando, você convida, sai do papel de me responde pelo amor de Deus e entra como uma consultora de confiança. Um outro estilo que eu gosto é de sempre usar perguntas abertas. O que mais te faria se sentir segura para decidir? Qual que é a sua principal dúvida neste momento? E lembra, o tempo é o teu aliado. Se o cliente sumiu, não vai virar um Scooby-Doo do WhatsApp caçando o fantasma. Dá 2, dá 3 dias, respira, volta com postura, não com carência. Porque no fim das contas, é sobre saber a hora certa de aparecer e o jeito certo de tu fazer falta para esse cliente. O erro 3, não usar técnica de fechamento. Quando tudo parece certo, mais a venda trava no amei. Sabe aquele momento em que a conversa flui, o cliente está animado e te diz assim, amei, você sorri e responde e depois nada acontece. É um silêncio. É tipo aquele clássico quando tu vê alguém na rua e diz, vamos se falando. E nunca mais se falam. E aí tu pensa, ué, mas ele me disse que gostou? Sim, ele gostou. Mas gostar não é decidir. E essa é a chave que muita gente ignora. Quem vende bem, mas não sabe fechar, vive travando ali no quase. Fica esperando o cliente tomar a iniciativa, como se ele que tivesse que pedir o link. Só que na vida real, raramente o cliente tem essa atitude, a não ser que ele esteja desesperado pela tua solução. O cliente, ele precisa de um empurrãozinho ali, com elegância, com direção. Não é empurrar, é conduzir com leveza. Então vamos para 3 técnicas de fechamento que funcionam de verdade e você pode aplicar ainda hoje. Sou a pessoa que faz as anotações no caderninho, então o primeiro é o fechamento por escolha. Tu vai dar opções, não vai deixar o cliente no escuro. Você prefere o plano A com X benefícios ou um plano B com Y vantagens? Quando a pessoa escolhe entre 2 alternativas, ela se sente no controle. E a decisão com controle é muito mais fácil. Fechamento por resumo. Tu vai reforçar o valor do que já foi conversado com aquele cliente. Então vamos confirmar aqui. O plano X inclui entrega rápida, garantia estendida, suporte exclusivo. Fechamos assim? E isso ajuda o cliente a lembrar por que ele gostou e tomar a decisão com clareza. E o último, que é o fechamento com urgência, mas sem pressão exagerada aqui. Muito cuidado. Essa condição especial vai até sexta. Quer garantir agora? E não correr o risco de perder. E para fechar o tópico, não a venda. Seja sempre clara, direta e gentil. Porque quem fecha bem não força. Conduz com confiança sempre. E a frase que eu quero que grude na tua mente. Gostar do que tu vende não paga boleto. O fechamento é o que transforma a conversa em comissão. E já vamos pro erro 4, pra gente não perder tempo, que é tu mandar mensagens genéricas e matar a venda antes mesmo dela nascer. E vamos conversar, ser sincero aqui. Tu já mandou aquela mensagem, copia e cola, para um monte de clientes só trocando o nome. Faz um texto cheio de emoji bonitinho, guarda nos rascunhos, achou que tava arrasando. Então aí nasceu a mensagem Frankenstein. Um pedaço teu, um pedaço do Google, um pedaço do concorrente e zero alma, zero conexão naquela mensagem ali. É prático? É. Funciona? Depende. Só se o cliente precisar muito do que tu tá vendendo do teu produto, do teu serviço. Porque hoje o cliente ele é bombardeado por mensagens o tempo inteiro. Mas ser ouvido de verdade, isso é raramente. E aí tu vai entrar naquele dilema. Você quer agilidade ou tu quer criar conexão? Porque no automático, as duas raramente vêm juntas. Mensagem genérica é igual conversa por obrigação. Tu até responde, mas tu tá ali sem vontade nenhuma. E o cliente sente isso. Então tu pensa como ele e vai pensar. Ela só quer me vender, nem quer saber quem é que eu sou.
Pronto, a confiança acabou de se dissolver ali e a venda escapa. A personalização, ela não jamais vai ser uma frescura. Ela é a tua ferramenta de venda. E não é só chamar o cliente pelo nome. É tu lembrar do que ele precisa, do que ele te falou na primeira conversa, do que ele sente, quais que são os receios dele. Em vez de tu chamar ele de novo, oi fulano, eu tenho uma novidade, tu pode mandar, oi fulano, lembrei que você estava precisando de algo com entrega rápida, esse aqui chega em 3 dias, achei a tua cara. Isso não é só uma mensagem, é uma ponte, é conexão real. E como é que tu faz isso sem tu enlouquecer digitando pessoa por pessoa? Tu vai segmentar a tua lista de pessoas interessadas. Por exemplo, tem pessoas interessadas em cabelo, outras em procedimentos para pele, outras em emagrecimento. Tu vai criar templates personalizados de acordo com o que tu vende. E tu vai mandar conteúdo que entrega valor de verdade. Um vídeo curto, um antes e depois, uma dica prática relacionada àquele assunto que a pessoa conversou contigo. Quem consegue tratar o cliente como prioridade e consegue manter isso com consistência, consegue vender até em silêncio. E o erro 5 é tu achar que o cliente está pronto e tentar tu fechar sem preparar o terreno. Aqui é como tu levar alguém na beira de um penhasco, entrega uma mochilinha nas costas e diz, pode pular, confia, tem uma rede lá embaixo. A pessoa olha lá embaixo, só vê um abismo e é claro que ela trava. Pois é exatamente isso que muita gente faz nas vendas. Apresenta o produto, responde até certinho, só que joga a oferta ali na cara do cliente. E aí se choca quando ouve um tímido vou pensar, mas porque você tentou fechar a venda antes de tu abrir a confiança. O cliente não compra só porque o produto é bom, não. Ele não compra só por lógica. Ele compra porque ele quer segurança emocional. E essa segurança, ela não cai do céu. Ela é construída igual uma casa sólida. Tem que ter alicerce, parede, telhado e depois a decoração. Quantas vendas tu acha que tu já perdeu porque o cliente ainda estava com medo? E você nem tinha percebido. O segredo das vendas de alto impacto é tu educar o cliente, é tu conectar, é tu antecipar. Esse trio é igual um pré-treino emocional da venda. Porque não adianta jogar o link e ficar ali à espera de um milagre. Tu sempre precisa preparar o terreno antes do salto. Mostrar como o teu produto resolve o problema dele. Pode ser um vídeo, uma dica, um exemplo prático. Antecipa as dúvidas, até aquelas que a pessoa nem pensou ou não teve coragem de ficar perguntando. Oi, fulano, achei esse vídeo curtinho que mostra exatamente como o nosso produto resolve aquele problema que você tinha me comentado outro dia. Dá uma olhada e me conta o que tu achou. Ou outra jogada que tu pode fazer. Vai criar uma sequência de pré-venda simples, humana e estratégica. Por exemplo, no dia 1, tu vai enviar um conteúdo educativo com um benefício real. Lá no dia 3, tu vai lembrar de um diferencial, tipo uma garantia, ou vai mandar um depoimento teu. No dia 5, tu vai fazer uma pergunta aberta. Tem alguma dúvida que eu possa te esclarecer? No dia 7, tu vai convidar para um fechamento leve ali, sem pressão. E essa sequência, ela é ouro puro, porque quando o cliente chegar no sim, ele já vai estar preparado. Ele vai estar confiante e vai estar querendo. E mais ainda, cliente bem preparado, ele compra, ele indica e volta para comprar contigo. Ou seja, uma venda bem feita vale por 3. E o resumo da ópera aqui, se você quer vender sem sufoco, parar de empurrar o cliente no escuro e esperar que ele tenha fé no que tu vende, mostra a rede lá embaixo no abismo, explica o plano, convida com segurança e aí sim, tu salta junto com ele. E agora olha aqui neste momento íntimo, só eu e você. Você não tá vendendo pouco por falta de esforço, nem por falta de talento. Você tá vendendo pouco porque ninguém te ensinou a vender com estratégia do teu jeito. Com processo, com leveza, com verdade. E é exatamente por isso, de tanto que eu gosto desse mundo, que eu criei um curso gratuito com 5 aulas, direto ao ponto, com prática e sem nenhuma enrolação. Não é motivaçãozinha, é técnica, é método e é direção. Do jeitinho que a gente faz aqui no canal, com simplicidade, profundidade e trazendo resultado real. O link do curso tá aqui na descrição, abaixo do vídeo. A gente não precisa de mais promessa, a gente precisa sempre de mais direção. E eu tô aqui junto contigo nessa. E eu já vou deixar como recomendação um próximo vídeo para você aqui sobre como tu usar áudios curtos que realmente vende no teu WhatsApp. Ele é direto, é técnico e é um complemento perfeito para esse aqui, super simples. E antes de sair, se inscreve no canal, deixa o teu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Manda esse vídeo para aquela amiga que tu sabe que também comete alguns errinhos aí nas vendas no WhatsApp. E ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novinho no canal. Bora sair das dúvidas e entrar na tua melhor fase de vendas. Tô contigo, do teu lado, sem mimimi, só com o que funciona. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.